Paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Feliz sábado a todos vocês. Nós vamos iniciar agora mais uma mensagem, mais um momento de reflexão bíblica. Eu desejo muito que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida, né? Desse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Eu ontem recebi a mensagem de um irmão nosso da igreja. Ele falou: pastor, eu estou desesperado, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para o templo, eu quero cultuar a Deus. E a minha resposta para ele foi: eu também, meu irmão, eu não vejo a hora da gente poder voltar a estar junto, né? Essa ferramenta tão maravilhosa que Deus nos deu, de poder estar pregando a palavra, de poder estar anunciando, é algo muito bom, mas nada supera a podermos estar juntos, né? Podermos estar em união, em comunhão com os irmãos. Sabemos que muitas vezes a gente tem problemas, a gente tem diferenças, mas o ambiente de adoração, aquele ambiente que a gente está junto, é lá que a gente vê a manifestação do Espírito Santo, né? Então eu peço a Deus, sempre que eu estou pregando aqui, sempre que eu estou ministrando a palavra aqui, eu peço a Deus que isso logo passe, né? Para que a gente possa estar na casa de Deus, estar junto com os irmãos. Pode ser nas casas, através do PG, pode ser no templo. O importante é nós estarmos juntos, né? Essa ferramenta é muito boa, agradeço a Deus, mas eu não vejo a hora da gente poder estar junto aí na igreja. Então, vamos clamar ao Senhor para que isso logo passe. Eu desejo a você e toda a sua família muitas bênçãos da parte de Deus, que possamos meditar na palavra de Deus. Eu queria pedir para você uma coisa, você que vai começar a assistir esse vídeo, depois, se você puder compartilhar, né, esse vídeo nas suas redes sociais, você poder compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, não para divulgar o pastor Renan pregando, pode ser alguma, mas para divulgar a palavra de Deus. Eu lá no Facebook, lá na minha conta, todos aqueles que eu sei que estão pregando a palavra de Deus, eu compartilho, eu divulgo, né, para que pessoas possam ser tocadas e ministradas. A palavra de Deus diz que o retorno de Jesus, ele vai se dar após o evangelho ser pregado em todo mundo. Então nós temos que fazer a nossa parte, amém? Então, meus queridos, nós vamos iniciar. Você que está aí me assistindo, você que está ouvindo essa mensagem, feche seus olhos nesse momento, no nome de Jesus. Vamos falar com Deus agora. Senhor meu Deus, Rei de toda glória, nesse exato momento eu estou diante de Ti. Eu peço a sua graça, eu peço a sua misericórdia, eu peço o seu favor. Entra, Senhor, com providência na vida de todos aqueles que estarão assistindo esse vídeo. Entra com providência na vida de todos aqueles, meu Deus, ó Pai, que vão escutar essa palavra, seja ela agora no ao vivo, ou seja, meu Deus, ó Pai, Senhor, através das mídias, através do YouTube, através, meu Deus, dos compartilhamentos dentro do Facebook e Instagram. Senhor, abençoa todos os irmãos e irmãs, que possamos ter um momento agora de estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa falar comigo, possa falar através de mim e falar com todos os Teus filhos. Eu suplico a Ti, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, pegue a sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 12. Nós vamos hoje meditar um pouco na parábola do fariseu e do publicano. E depois permaneça com ela aberta, não feche aí para a gente poder meditar um pouco. Lucas capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 12, que diz assim: E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, corruptos, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Versículo 12: Jejuo 2 vezes por semana
dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13 diz assim: mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Bom, essa é uma passagem muito conhecida, né? Que envolve ali o confronto o confronto sempre, o contraditório do fariseu com o publicano, Deus tendo misericórdia daquele que reconhece a sua necessidade, sua pecaminosidade. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente já identifica o personagem aqui do fariseu, identifica o personagem ruim aqui da história, que é o fariseu. E na verdade, essa palavra fariseu hoje, dentro do nosso contexto evangélico, ela se tornou até um título pejorativo, né? Título de ofensa. Vai, seu fariseu. Recentemente, um líder muito famoso do meio evangélico chamou outro de fariseu. Quando as pessoas querem ofender de forma gospel, usa esse título, fariseu, incircunciso, porque o fariseu aqui toma uma imagem de uma pessoa ruim, porque constantemente dentro da Bíblia nós vemos aí Jesus combatendo, dialogando, debatendo contra os fariseus. Só que antes de entrar na parábola, entender uma coisa com os irmãos: Jesus nunca foi contra os fariseus. Havia uma conduta dentro dos fariseus, havia uma ação, havia um comportamento que Jesus criticava. E esse comportamento a gente vai ver ao longo da parábola. Os fariseus eram uma comunidade de pessoas religiosas que defendiam, que aplicavam e que buscavam a santidade através da obediência à palavra de Deus, obediência à lei. Então, antes da gente assumir uma forma de compreensão generalizada sobre determinado grupo de pessoas dentro da Bíblia, nós precisamos entender quem era aquele grupo de verdade. Uma outra verdade, antes de estudar essa parábola, eu gostaria que os irmãos entendessem uma coisa. Na escola, quando eu estudava lá na primeira, segunda, terceira série, lá no primário, a professora sempre dava alguns livros de fábulas. Eu lembro de uma da lebre e a tartaruga, que a lebre se achava tão rápida que resolveu tirar um sono numa corrida e a tartaruga venceu. Aí no final tinha ali a moral da história, né? As parábolas, ela tem uma moral, ela tem um ensinamento por trás. Só que diferente dessas histórias que eram fábulas, Jesus usa imagens reais do seu cotidiano para poder trazer para nós ensinamentos preciosos. Porém, os ensinamentos da palavra de Deus, eles não são como os ensinamentos de aritmética, de língua portuguesa ou de qualquer outra ciência humana. Os ensinamentos da palavra de Deus necessitam do estudante, que ele vá um pouco mais a fundo. E para ir um pouco mais a fundo, ele precisa da orientação do Espírito Santo. Na parábola do semeador, por exemplo, quando Jesus conta aquela parábola, nem os discípulos que estavam ali entenderam no primeiro momento. Tiveram que chamar Jesus à parte para dizer assim: mestre, nos explica a parábola. E Jesus, o Senhor, vai dizer assim: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, eu que estou pregando, você que está me assistindo, e qualquer outra pessoa que for ler essa parábola, precisa buscar do Espírito Santo o conhecimento e entendimento verdadeiro, para que não fique de uma forma superficial e assim não compreenda aquilo que Jesus quis ensinar. Então vamos lá. Nós lemos aqui a parábola e, olhando aqui para o fariseu, eu queria fazer uma reflexão com você sobre o fariseu. O fariseu, ele faz uma declaração. Ele vai dizer assim: eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, não sou corrupto, eu não adultero, não sou como aquele publicano, dou dízimo 2 vezes por semana, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, de tudo quanto ganho. Em um outro momento, Jesus vai dizer que os fariseus davam dízimo até do coentro, até da hortaliça que nascia na sua plantação. Isso nada mais é de que obediência à palavra. A palavra diz que a gente não deve adulterar, a palavra diz que a gente não deve ser corrupto, não deve ser ladrão, deve devolver o dízimo de tudo que a gente ganha. A palavra diz que a gente deve jejuar, ou seja, buscar
Deus, buscar força espiritual. Então, a Bíblia aqui, e o Senhor, quando ele conta essa parábola, ele não está dizendo que o fariseu é mentiroso, ou que isso que o fariseu está dizendo de si próprio é uma mentira. Não. Realmente o fariseu fazia tudo aquilo, era uma pessoa bem adequada ao padrão bíblico daquilo que a lei pedia para que a pessoa fosse. Então, ali o fariseu era uma pessoa correta, né? De uma conduta e de uma moral correta, porque a Bíblia não está dizendo que era mentira o que ele fazia. Por outro lado, a gente vai ter o publicano. O publicano, quem estuda a história, e esse grupo, geralmente eram pessoas corruptas, geralmente eram pessoas que iam cobrar impostos, iam fazer algum serviço, tomava dinheiro a mais do que deveria. Então, ali não tinha nenhuma condição de santidade, não observava a palavra. Porém, ele também vai orar a Deus, vai pedir a misericórdia de Deus. O fato da parábola, é que o fariseu tem a sua oração negada, não respondida. E o publicano tem a sua oração aceita. Se a gente terminasse por aí a nossa mensagem, a gente poderia ficar um pouco assim pensando, tá vendo? Que precisa ter um coração sincero, Deus quer o nosso coração, a gente é pecador mesmo, então, esse negócio aí de lei, a gente vive na graça, tá vendo? O publicano lá, uma pessoa ruim, mas com muito coração, ele se rendeu a Cristo, importante a gente ter um coração bom, fazer o bem para as pessoas. Não é isso que a parábola está dizendo. A parábola que Jesus está contando, ela tem um ensinamento por trás, ela vai numa tônica. Mas antes de entrar nesse próprio ensinamento, eu só gostaria de destacar a necessidade da santidade e o que Jesus fala dos próprios fariseus. Olha só, Isaías, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 17, o Senhor diz assim: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Olha só, quando vocês orarem a mim, quando vocês levantarem as suas mãos, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Por quê? Por que o Senhor está tão bravo? As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, limpem-se. Removam suas más obras para longe da minha vista, para fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão e defendam a causa da viúva. Lá em Isaías, capítulo 1, se você ler o capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que o povo ia para adorar a Deus, mas a sua conduta era uma conduta totalmente depravada. Eles achavam que o fato de poder estar sacrificando um animal lá, que era para a remissão do pecado, dava direito a eles pecarem mais. Então, Jesus em nenhum momento ressaltou que alguém que vive uma vida de pecado tem o mesmo privilégio, ou tem o mesmo direito, ou seja melhor do que alguém que guarde a palavra. Muito pelo contrário, a Bíblia diz em todo momento, principalmente nos 5 primeiros livros, lá no Pentateuco: sede santo, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. A palavra também diz que quando os israelitas vão ter um encontro com o Senhor, lá no Monte Sinai, eles tinham que durante 3 dias fazer uma consagração, limpar as suas vestes, não terem relações. Ou seja, Deus ele exige de nós santidade. Deus exige de nós aquilo que o fariseu tinha, que era santidade, era uma vida diante de Deus, uma vida de acordo com a palavra. Aí a gente vai entender qual foi o problema do fariseu. Mas o fato dele não roubar, o fato dele não adulterar, o fato dele não ser corrupto, o fato dele jejuar, o fato dele devolver o dízimo, estava correto. Olha só aqui. Olha só o que Jesus fala dos fariseus, por exemplo, em Mateus capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 3. Esse versículo, muitas pessoas que usam esse termo de fariseu para ofender os outros, deveria grifar esse texto, deveria deixar anotado esse texto dentro da sua Bíblia para entender quem eram os fariseus. Olha o que o próprio Senhor Jesus, que conhece todas as profundezas do coração, que conhece todos os mais íntimos pensamentos, falou desse grupo. Mateus capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: Então Jesus disse à multidão, aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus
se assentam na cadeira de Moisés. O que ele está dizendo aqui? Que a continuação dos ensinamentos da lei são dessas pessoas, os escribas, os mestres da lei e os fariseus. Eles continuam ensinando a palavra, ok? Versículo 3: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Você imagina, se você não lesse esse texto, você imaginaria que Jesus diria para você: faça os que os fariseus mandam? Obedeça o que os fariseus mandam? Você acredita que Jesus falaria isso? Mas está aqui, está aqui. Qual que é o problema dos fariseus segundo a palavra? Segundo a palavra, olha a continuação do versículo 3, diz assim: mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. O problema dos fariseus era ensinar uma coisa e viver outra. Então Jesus não queria isso. Jesus queria que as pessoas aprendessem o que eles estavam a ensinar, mas vivessem de maneira com o ensinamento, não conforme o que eles faziam. Eu lembro uma vez, eu encontrei um senhor, ele era diácono da nossa igreja. Estava desviado da igreja, não ia para a igreja há um bom tempo. Aí eu conversando com ele, era garoto ainda. Garoto assim, era mais novo, tinha meus 19 anos, 19 para 20 anos. Conversando com ele, ele falou assim, eu perguntei para ele: e aí, fulano, como está a sua vida? Como é que você pensa aí na igreja? Ele falou: não estou indo mais, mas eu continuo fiel a Deus. Eu falei assim: continua fiel a Deus? Que bom! Por exemplo, o sábado, o que você faz? Ele falou: sábado? Sábado eu não faço coisa nenhuma, porque o sábado é o dia do Senhor e tal. Então, fiquei muito feliz. Nesse dia, eu almocei com ele na casa da sua filha. Tinha almoçando, tal, o papo vai, o papo vem. Quando terminamos a conversa, ele me diz assim: rapaz, agora eu vou ter que sair. Imagina, ele deve ir para casa, visitar alguém. Eu falei: mas o que o senhor vai fazer? Não, eu vou fazer uma venda de umas frutas agora à tarde na feira. Aí eu pensei: mas que coisa a conversa é essa? Ele acabou de falar mais cedo para mim que guardava o sábado, era o dia do Senhor, e agora à tarde ia vender fruta. Sabe o que acontece? É que muitas vezes o discurso não está alinhado com a prática. Os fariseus era isso, eles ensinavam de maneira certa, só que viviam uma coisa totalmente diferente, entende? Mas vamos continuar aqui. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E como é que a gente é santo? Como que a gente vive em santidade? Quando o Espírito de Deus em nós nos ajuda, nos ensina a viver de acordo com a palavra dele, ou seja, de acordo com a lei de Deus. Então, por que eu citei tudo isso? Porque em nenhum momento Jesus está ressaltando, ou Jesus está exaltando a vida do publicano, porque ele é sincero de coração e porque ele não guarda a lei. Não é isso. E Jesus não está condenando o fariseu porque ele era guardador da lei. Havia algo muito diferente aí, havia um ensinamento muito maior por trás de tudo isso. A acusação de Jesus, a acusação do Senhor contra os fariseus era a hipocrisia, a arrogância, o preconceito, o orgulho, a soberba. Qual é o motivo, então, do Senhor Jesus ter contado essa parábola? O motivo dessa parábola, como todas as outras que a gente deve ter em mente, a tônica, se encontra no versículo 9, que diz assim: e alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Está aí o problema do fariseu. O fariseu achava que pelo fato dele guardar a lei de Deus, primeiro, ele era melhor que todos os outros. Segundo, Deus devia alguma coisa a esta pessoa. Sabe, Deus não deve nada para ninguém. Pensa aqui comigo numa coisa. Você tem um contrato com a empresa de energia elétrica. A empresa quer seu dinheiro e você quer a energia dela. Se você não paga, ela corta a sua energia. Se ela não fornece energia, você não paga. Ou seja, ela quer uma coisa que você tem e você quer uma coisa que ela tem. Isso é um contrato. No caso de Deus, algumas pessoas guardam a palavra e querem de Deus exigir alguma coisa para ele. Eu te pergunto, você sem Deus não sabemos o que é. Nós sem Deus sabemos o que somos. Nada. Agora, Deus sem você é o quê? Deus.
No livro de Jó, por exemplo, há um momento da conversa de Jó com Deus, e Deus vai falar assim para Jó: eu dependo da sua justiça para quê? Eu dependo da sua obediência para quê? Quem é você para me questionar? O problema é quando a gente deixa de olhar para Deus e olha para nós mesmos e achamos que vamos conseguir alguma coisa porque nós somos bons diante de Deus. E aí a gente se esquece que, na verdade, tudo que a gente tem, tudo que somos, tudo que Deus nos dá, é pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Porque, na verdade, quando a gente vai fazer um esquadrinhamento realmente da nossa vida, a gente acaba descobrindo que nós não somos tão bons assim. Somos bons daquilo que a gente já tem costume de guardar, daquilo que a gente já tem costume de observar. Mas todos nós, todos, você que está me escutando aí, todos nós, temos pecado que nós lutamos constantemente contra eles. E que se não fosse a misericórdia de Deus, certamente nós seríamos consumidos. Então por que Jesus Cristo conta essa parábola? O Senhor Jesus conta essa parábola para nos ensinar a nunca olhar para nós, nunca olhar para a nossa própria justiça, mas olharmos sempre para Deus. Porque se um dia a gente olhar para nós e confiarmos em nós, Deus vai nos rejeitar. Deus vai rejeitar a nossa oração. Vamos continuar. Então esse é o primeiro ensinamento que Jesus traz para nós. O segundo ensinamento que Jesus traz para nós, deixa eu pegar aqui. O segundo ensinamento é que a misericórdia de Deus deve ser sempre a nossa esperança. Por que o publicano teve a sua oração respondida? A Bíblia diz que o publicano chega até próximo do altar, ou melhor, ele não tem condição de chegar próximo do altar, mas ele vai a uma distância ali, vamos dizer que ele fica na porta da igreja, ele não tem coragem de chegar lá, ele não olha para os céus, mas ele confia, ele espera a misericórdia de Deus. Ou seja, preste bem atenção, sabe, o publicano viu que em si mesmo ele não tinha condição nenhuma de ser atendido por Deus. Mas a confiança não estava nele. A confiança, ao contrário do fariseu que estava em si próprio, a confiança estava em Deus. Quando a gente para de olhar para nós mesmos e esperamos em Deus, aí sim nós temos a condição agora de sermos bem-aventurados. Porque tudo o que Deus faz, não faz por quem somos, mas por quem Ele é. Constantemente no livro dos profetas, lá em Isaías e Jeremias, Deus vai falar assim: eu poupei vocês por amor ao meu nome, eu poupei vocês por amor à minha pessoa. Por quê? Por quem Ele é. Olha, Deus não viu em nós justiça nenhuma, mas a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor partiu dele, não partiu de nós para Ele para convencê-lo. O amor partiu dele para nós. Isso nos ensina uma coisa: podemos sempre chegar a Deus, não por quem somos, mas por quem Ele é. Quando nós vamos para a igreja, nós não vamos por quem somos, se somos bons, somos ruins. Vamos por quem Ele é. Nós buscamos a Deus não por causa da nossa conduta, mas por causa da natureza dele. Isso nos alegra. O publicano não tinha nenhuma condição moral de estar na presença de Deus. Não tinha condição nenhuma de ser uma pessoa bem vista por Deus. Mas ele não foi a Deus por quem ele é ou por quem ele deixava de ser. Ele foi a Deus por quem Deus é. E Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de esperança, Deus é um Deus de paz. Constantemente, Satanás ele utiliza os nossos próprios pecados para nos acusar e dizer que a gente não pode agora falar com Deus, porque a gente não pode entrar na presença dele. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Adão no Jardim do Éden. Adão temeu a Deus porque estava em pecado e fugiu da presença dele. Nós devemos fazer diferente. Quando nós estamos em pecado, diante de qualquer situação, a gente nunca deve fugir de Deus, mas se voltar para Deus. Mas e a nossa vida, e a nossa conduta? Quem somos? A única esperança de mudança para nós não está em nossa ação, mas está propriamente em Deus. O que eu quero dizer? Não importa quem você seja, se você se volta para Deus, Ele tem a capacidade
de mudar a sua conduta interior, mudar o seu sentimento, mudar a sua vida. Isso não é mexer no livre-arbítrio do ser humano, não, muito pelo contrário, é dar força para o ser humano, para rejeitar aquilo que é mal e buscar aquilo que é bom. Você quer ver? Em Isaías, capítulo 1, deixa eu pegar aqui, em Isaías, capítulo 1, diz assim, no ano em que morreu, capítulo 6, versículo 1, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí a partir do versículo 5, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando é que Isaías teve a noção do seu pecado? Quando ele estava deitado na cama, eu falei, realmente eu sou um homem que fala palavrão, sou um homem ruim. Não, foi quando ele viu Deus, foi quando ele sentiu a presença de Deus, foi quando ele sentiu Jesus, quando ele viu a glória de Deus, ele pensou assim, não, agora para mim está acabado, porque eu estou vendo Deus, sou um homem de lábios impuros e moro no meio do povo de impuros lábios. Meu irmão e minha irmã, se a gente quer ter condição de se arrepender, não é fugindo de Deus. Não, é se voltando para Deus. Ele tem a capacidade de nos mudar. Em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas pessoas falam sobre esse texto, quando alguém tenta forçar outra a ir para a igreja, né? Vamos, senão vai acontecer isso. Aí alguém fala assim, não, mas não é por força nem por violência, mas sim através do Espírito Santo. Do mesmo jeito eu uso esse texto para si próprio. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Se você hoje tenta fazer uma coisa para Deus que você não consegue, não é pela sua força nem pela sua violência, é pelo Espírito Santo. Então você tem que se voltar para Deus. Não é ficar bom para ir para Deus, é ir para Deus para Ele te fazer bom. Olha outro texto. O filho pródigo, quando ele vai para Deus, quando ele volta para o pai, né, que ali é a imagem, o filho pródigo, quando ele vai fedendo, ele vai sujo, vai com a roupa rasgada, ele vai todo descabelado. Deve ter sido uma cena terrível, terrível. Ele vai desse jeito, certo? Ele não fica bem, ele não toma um banho, ele não fica bem nutridinho e vai para o pai pedir desculpa. Ele vai para o pai como ele está. E quando ele vai para o pai, lá no versículo 22 ao 24, no capítulo 15, diz assim, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestir, põe um anel no seu dedo, alparcas no seu pé, mate um bezerro cevado, comamos e vamos alegrar, porque este meu filho que estava morto reviveu, tinha perdido e foi achado. Tudo aquilo que eu preciso ser, tudo aquilo que eu quero ser, eu só consigo ser ou fazer em Deus e em nenhum outro lugar. Quando eu estou em Deus, não importa se eu sou um publicano hoje, mas quando eu me volto para Deus, Deus ele tem a capacidade de restaurar o meu coração, restaurar a minha vida, restaurar quem eu sou. Às vezes eu estou meio desanimado, às vezes eu estou assim meio sem perspectiva, e eu falo, eu preciso de Deus, porque a palavra de Deus diz que é Ele quem opera em nós o querer como efetuar. E é como se ele estivesse dizendo assim, eu vou colocar o ânimo dentro do teu coração e vou te dar força para você fazer. Ele é a energia vital dentro da nossa vida para podermos fazer alguma coisa. Sem Ele, a gente não pode fazer nada. Sem Deus a gente pode fazer nada. Agora eu vou falar de mais um texto, esse é o meu preferido. Quando 1 Samuel capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim, sucedeu que virando as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Esse texto está falando de Saul. Saul ele ficou com medo de ser rei, ele ficou com medo de ser ungido, mas a Bíblia fala que o Espírito
Santo entrou nele. A Bíblia fala que Deus mudou o coração dele. Em outro momento, quando Saul também vai perseguir Davi, que ele tem um encontro com os profetas, a Bíblia fala que Deus mudou o coração dele. Sabe, às vezes, eu me encontro com sentimentos e com desejos que eu não queria que estivesse lá. Não queria que estivesse lá. E aí eu penso, eu não posso entrar na presença de Deus, porque olha o que está me acontecendo. E aí eu perdo todo o ânimo de estar na presença de Deus. Mas eu preciso entender que se eu quero que alguma coisa que está dentro do meu coração não esteja lá, e eu quero estar na presença de Deus, e eu não quero ter isso dentro do meu coração, Ele pode mudar o meu coração. Sabe quem é que pode mexer com alguma coisa? Quem inventou aquela coisa. Sabe quem é que entende de algo? Quem criou algo. Nesse caso, quem entende de você é Deus, porque foi Ele que te fez. Nada deve te impedir de se voltar para Deus. Nada deve te impedir de se voltar para Deus. Agora, eu preciso entender uma coisa. Eu também não devo voltar para Deus com esses sentimentos, ou melhor, com uma conduta sem temor e sem arrependimento. Deus, Ele é santo, e o mínimo que Ele exige de nós para nos relacionarmos com Ele é respeito, temor e santidade. Olha, eu gostaria de, para finalizar esse último ponto, ler com você, por favor, a parte do versículo 13 do capítulo 18. Diz assim: mas o publicano ficou à distância. O que isso está querendo dizer para nós? O publicano, ele teve respeito, vou colocar aqui a igreja, né? Ele teve respeito pela igreja, ele teve respeito pelas coisas de Deus. Ele sabe que ali é o lugar da gente ter contato com Deus, e ele sabia que ele tinha tanto pecado que ele não deveria estar na presença de Deus. Ele teve temor a Deus, ele não queria ir para aquele lugar, mas ele foi e ficou à distância, e chama-se reverência. Sabe, vira e mexe eu vejo uns vídeos no YouTube, ou compartilhado no Facebook, de um bêbado que entra dentro da igreja. Aí o bêbado vai lá para frente, quer cantar, quer fazer não sei o quê. E aí um líder acaba deixando ele cantar e acaba deixando ele falar algumas coisas. Aí alguém coloca assim o título: olha o que o bêbado fez, como Deus usou. Meu irmão, por favor. Para se mexer com as coisas de Deus, a gente precisa estar de acordo com a palavra. Deus recebe a todos na sua casa, como recebeu o publicano. Porém, cada um deve ter o temor e a reverência necessária para que o Espírito Santo mude o coração. Esse publicano, se ele tivesse chegado a Deus com um olhar de arrogância e achando que por Deus ser bom teria que aceitá-lo também não teria tido a sua oração respondida. A questão aqui é entender quem Deus é e quem nós somos e em que estado nós somos. Vamos continuar aqui, por favor. Ele ficou à distância, ele nem mesmo ousava olhar para o céu. Então ele ficou à distância, ele teve reverência. Ele nem mesmo ousou olhar para o céu, ele teve temor a Deus. Isso daqui é algo importantíssimo. Tem pessoas que guardam a palavra, mas para se auto-justificar, e não temem a Deus. Temer a Deus é saber que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele não é bobo, Tem gente que acha que Deus de tão bom virou bobo, muito pelo contrário. Deus corrige. Deus matou Nadab e Abiú porque entrou dentro do templo, no tabernáculo, e ofereceu fogo estranho. Deus matou Uzá porque tocou numa arca e ele não deveria tocar. Olha, a gente deve ter temor, respeito para com Deus, saber diante de quem nós estamos. Terceira coisa, batendo no peito. Eu estou no versículo 13. Ele ficou à distância, não olhava para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Essa ideia de bater no peito é uma ideia de tentar se autopunir, pode dizer assim: eu não mereço estar na tua presença. Isso é um sinal claro de uma pessoa que está arrependida do seu pecado.
E arrependimento, a Bíblia diz, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, seus pecados serão perdoados. Quando se tem arrependimento sincero diante de Deus, existe perdão. Agora tem muita gente confundindo perdão com remorso. Sabe, o perdão, o arrependimento com remorso. O arrependimento é assim: se eu tivesse a oportunidade de fazer, eu não faria, eu não quero fazer, eu não queria ter feito. O remorso é diferente. O remorso, a pessoa diz mais ou menos assim: eu não queria ter feito, mas se eu tiver a oportunidade eu vou fazer de novo, porque eu gosto daquilo que faço, mesmo sendo errado. Vou dar um exemplo. Se você está num regime aí, está num regime tal, você gosta muito de doce. Aí daqui a pouco, você abriu a geladeira, lá tem um pudim. Aí você ama pudim. Aí você fala assim: só um pedacinho, não, vou quebrar o regime. Só um pedacinho, vou quebrar o regime. Aí você come, aí você comeu. Aí quebrou ali o regime e tal. Comeu calorias que você não deveria ter comido. Aí você fala assim: por que eu fiz isso? Por que não vou fazer mais, vou me segurar. Aí já que você comeu, daqui da noite, você faz de novo. Isso é o remorso. Remorso é a tristeza pelaquilo que você gosta de fazer, mas que é errado. O arrependimento é diferente. O arrependimento é: se eu tiver uma oportunidade, eu não vou fazer de novo. O arrependimento precede a santidade. Por que ele precede a santidade? Porque quando você se arrepende, você está dizendo: eu não quero fazer mais isso. E aí você não faz mais isso e obtém o perdão de Deus. Agora tem uma coisa. Deus, ele tem a capacidade de transformar um homem mau, vil, pecador, em um homem santo. Por isso que a presença do Espírito Santo é muito importante. Aquele fariseu cultivou a sua soberba e o seu orgulho. Nós devemos cultivar o Espírito Santo dentro de nós, porque ele nos consegue influenciar no seu relacionamento conosco a tal ponto da gente gostar do que ele gosta e odiar aquilo que ele odeia. Aí a gente começa a se parecer com ele e voltar para o plano original, que é sermos imagem e semelhança de Deus. Meus queridos irmãos, esta é a mensagem do fariseu e do publicano. A mensagem diz pra gente, a parábola diz pra gente não confiar em nós mesmos e nem deixar de confiar em Deus porque nós somos ruins. Muito pelo contrário. A palavra está dizendo pra gente se voltar para Deus com reverência, com temor, com o coração arrependido e contrito. Se assim fizermos, confiando quem Ele é, nós teremos a nossa oração respondida no nome de Jesus. Amém? Eu agradeço muito aí a todos que acompanharam essa mensagem. Eu vou pedir mais uma vez, se por acaso você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da Igreja de Vila Moraes, que é IAP Vila Moraes Oficial, nos ajude lá. O nosso irmão Vinícius, ele tem sempre feito algumas campanhas aí para a gente poder crescer o número, divulgar um pouco o canal e aí a gente poder evangelizar através dessa ferramenta, tá? Compartilha também essa mensagem aí no Facebook, né, com seus amigos, mande lá para os seus grupos de WhatsApp, para que a palavra seja pregada. Se você entendeu que essa palavra é uma palavra bíblica, está de acordo com a Bíblia, aí você compartilha. Se dentro da sua mente você entendeu que isso não é o que a Bíblia fala, exclui lá, beleza? Porque você deve fazer aquilo que é correto, independente de quem está falando ou quem está pregando. A glória é sempre de Jesus, tá bom? Eu convido você a orar nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Mais uma vez, eu quero orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, Deus soberano, eu te agradeço por essa oportunidade. Agora, Senhor, assistindo essa mensagem, tem um número de 13 pessoas ali. Essas 13 pessoas são conhecidas. Eu agradeço e louvo a Deus pela vida delas. Meu Deus, nesse exato momento, toca no coração dessas pessoas. Toca no meu coração. Eu sou uma máquina, Senhor, que precisa ser consertada constantemente. Eu espero um dia estar perfeito diante de Ti. Espírito Santo de Deus, toma a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem agora.
Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, a vida de cada pessoa que está escutando essa mensagem. Meu Pai, limpa agora de toda raiz de amargura, limpa agora de toda enfermidade, de toda tristeza. Nós não estamos no templo como deveríamos, nós não estamos junto como deveríamos, mas nós estamos no santo dia do Senhor. Não é um dia de assistir coisa secular, não é um dia, meu Deus, ó Pai, de falar as nossas próprias palavras, mas é um dia de nos alegrarmos diante de Ti. Senhor, traz essa pessoa, conserta o coração dela e que ela seja salva, meu Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Meus irmãos, que Deus abençoe grandissimamente a cada um de vocês, que Deus derrame sobre cada um a sua graça. Eu só queria pedir a sua ajuda em mais uma coisa. Você que ainda não devolveu o seu dízimo, você que vai dizimar, você que vai precisar passar agora, quer ofertar a Deus, eu gostaria aqui de deixar a sua condição para você fazer isso, esse ato de amor e de fidelidade. Se você quer devolver o seu dízimo, o banco é o Bradesco, a agência é a 287 e a conta corrente é a 365, dígito 4. O CNPJ da igreja, caso você vá fazer, pelo aplicativo, é o 17 277 564 1000 contra 79. Eu vou repetir: 17 277 564 1000 contra 79. Caso você queira ofertar, você quer ofertar ao Senhor e que Deus tocou no seu coração, o banco também é o Bradesco, o CNPJ é o mesmo e a agência é a mesma, 287, só muda a conta corrente é 364, dígito 6. Eu gostaria de deixar também o número do nosso WhatsApp da Igreja Divina Moraes, ok? O número do nosso WhatsApp, vai que você fez aí a transferência, fez a doação e você quer mandar o comprovante, pode mandar nesse número. Sou eu que atendo esse número aqui como pastor da igreja. Mas também, se você quiser conversar comigo, conversar com a igreja, pedir oração, conversar sobre alguma coisa, pode me chamar. O WhatsApp é o 11, o DDD, o número é o 9 3493 1377, tá bom? Que Deus o abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e, se Deus quiser, que o Senhor logo possa nos unir aí fisicamente, tá bom? Que Deus abençoe. Fica com Deus, meus queridos. Amém.